Boa noite, irmãos queridos, graça e paz. Amém? Coisa boa, né, irmãos? Realmente nós podemos experimentar o que a Bíblia diz e perceber a veracidade da palavra de Deus. Como é maravilhoso adorar o Senhor. Como é bom prestar culto a Deus. Como é bom poder dizer aleluia, aleluia, aleluia. Um grande coral de aleluias que cantamos ao Senhor nessa noite. Deus habita no meio dos louvores. E essa presença de Deus conosco enche o nosso coração. Alivia-nos de todo peso, de todo fardo. Faz-nos realmente saber que estar na presença dEle é algo que não tem preço, é imensurável. Nos coloca na antessala daquilo que será a nossa eternidade com Ele. Maravilhoso. Juntos louvarmos o Senhor. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 35 em diante. João capítulo 1, verso 35 até o final do capítulo 1, verso 51. João capítulo 1, 35 a 51. Eu vou ler o texto, peço a você que acompanhe com bastante atenção o texto do qual o Senhor irá falar na sua palavra ao nosso coração nessa noite. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém e amém. Curve a sua fronte por um instante, vamos conversar com o Senhor e rogar que por graça, bondade e misericórdia Ele possa ministrar-lhes a palavra ao vosso coração. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, mas nós temos através da mesma palavra a instrução de que este livro só pode ser conhecido, a revelação nos é dada da parte do Espírito Santo do Senhor. Por isso Ele nos foi enviado como aquele que iria nos conduzir à verdade, como aquele que iria abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, aquele que aplica a palavra do Senhor no nosso coração e a nossa vida. Nós estamos totalmente dependentes desta graça,
dessa bondade, desse amor, dessa misericórdia, da parte do Senhor, através do Espírito Santo, que Ele possa agora nos ajudar, que Ele seja o nosso mestre, que Ele venha falar conosco, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, transformar-nos para cada dia mais sermos aquilo que o Senhor planejou que sejamos. Abençoa-nos nessa noite, os irmãos que aqui estão no templo, aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão online, que o Senhor seja gracioso, bondoso, misericordioso para conosco nessa noite. Nós oramos, entregamos todas essas coisas nas tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós sabemos que quando nós falamos a palavra ao Evangelho, nós falamos das boas novas de Jesus, a respeito da vida de Jesus, da obra de Jesus, e sabemos que o Evangelho está descrito através de 4 evangelistas. Mateus, que escreveu de uma forma muito particular, peculiar para os judeus. A linguagem era alcançar os judeus, revelando aos judeus o Messias, que é Jesus Cristo. Vemos que Marcos tinha uma linguagem toda específica para falar com o povo romano, que era o povo que dominava na época, pelo poder bélico, pela sua grandeza. E a linguagem de Marcos vai revelar, então, que Jesus Cristo, Ele é o grande e poderoso Senhor e Rei de todas as coisas. Lucas vai falar na sua linguagem especial, os sábios da época, que eram os gregos, vai mostrar com muita eficácia, ele é detalhista, para mostrar que realmente o sábio dos sábios, o Senhor de todos, é o Senhor Jesus, o Salvador. E João vai falar de uma forma muito específica para a igreja, trazendo para a igreja e para todos nós a revelação da pessoa de Jesus na sua deidade, revelando que Ele é homem, mas que Ele é Deus. E como é importante saber o caráter desse Deus, o poder desse Deus, a manifestação desse Deus através de Jesus. E João começa isso, logo no primeiro capítulo, ele vai descrevendo quem é Jesus, falando acerca da encarnação do Verbo, mas logo após, ele fala a respeito de João Batista, que vai dar o testemunho também acerca de Jesus. E João Batista vai dizer que ele tem uma missão. Ele, João Batista, recebeu uma missão, que era anunciar a chegada do Messias. Ele veio para antever realmente a chegada do Senhor. João Batista, ele vai revelando ao povo, ele vai mostrando, ele mesmo diz que Jesus virá, e Jesus é tão maior do que ele, embora virá depois, que ele não tem condição de desatar as sandálias dos pés de Jesus. João Batista continua dizendo que Jesus realmente é maravilhoso, é tão grande, que ele, ao batizar Jesus, ele viu o Espírito do Senhor como pomba vindo sobre Jesus e declarando então uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E João Batista vai se humilhando cada vez mais, se destituindo do seu poder, do seu status e revelando que Jesus realmente é o Messias. Foi ele que disse, foram os evangelistas que junto com eles vieram a dizer que esse Jesus realmente foi pregado por João Batista, que falava sempre: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos dos seus pecados, porque está próximo, está chegando o reino do céu. Jesus está chegando. E agora, meus irmãos, nesse contexto que nós acabamos de ler, João continua querendo revelar a pessoa de Jesus a todos nós. E ele vai descrever então, a partir do texto que nós lemos, exatamente os primeiros discípulos que Jesus fizera. Ele vai nos mostrar como se deu esse encontro, os benefícios desse encontro. E ele vai falar uma revelação muito importante da pessoa de Jesus. Ele vai apresentar Jesus aos discípulos como o Cordeiro de Deus. Ele vai apresentar Jesus com essa insígnia, com esse nome, o Cordeiro de Deus. E a partir daí, há um encontro. E a partir daí, os milagres de Jesus começam a acontecer na vida desses homens. E a partir daí, a história desses homens vai mudar. A vida deles será transformada completamente. E a partir daí, nós vamos aprender um pouco a respeito do que Jesus pode fazer por nós. Qual a implicação nós temos na obra de Jesus e como Jesus realmente ama aqueles que são os perdidos.
Vamos olhar para o texto, então, e vamos perceber essas verdades. Versos 37 a 39. Vamos começar lendo esse texto novamente, de João, no capítulo 1, verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Ouvindo dizer o quê? Ouvindo dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Vinde e vede. O que Jesus pode fazer por você? Jesus é apresentado aos primeiros discípulos como o Cordeiro de Deus. E ao ser apresentado por esse nome, os discípulos de João Batista imediatamente deixaram o seu mestre João Batista e passaram então a seguir Jesus. Significa que João Batista já havia ensinado aos seus discípulos acerca desse que viria com o nome de Cordeiro de Deus. Desde o início da história da humanidade, Deus tem revelado uma figura de importância vital para a salvação do ser humano, a figura do Cordeiro de Deus. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, imediatamente, para providenciar uma cobertura para que eles não ficassem envergonhados, para providenciar na vida de Adão e Eva a manifestação do amor de Deus, a figura do Cordeiro aparece. E é Deus quem imola o Cordeiro, é Deus quem sacrifica o animal, é Deus quem tira a pele do Cordeiro e cobre Adão e Eva, para que esses não ficassem sentindo-se culpados e envergonhados. Essa cobertura do pecado foi dada por Deus no início, lá no Antigo Testamento, já na figura de Adão e Eva. Logo depois, em Gênesis, também nós vemos a figura do patriarca Abraão, onde o Senhor pede o sacrifício do seu filho Isaque. Obediente, ele leva o seu filho até o holocausto. Ao chegar lá, ele olha para trás e há novamente a figura de um outro cordeiro, oferecido por Deus, dado a esse homem como providência, para que ele imole o cordeiro, e o sangue aspergido do cordeiro ali então providencia algo maravilhoso para a vida daquela família. Não mais Isaque, mas a obediência de Abraão, e a oferta de Deus, o cordeiro, traz bênçãos para aquela relação. No livro de Êxodo, nós encontramos Moisés e o povo de Israel, escravos no Egito. E agora Deus dá uma ordem a Moisés: fale aos chefes da casa, cada homem, cada cabeça de família, para matar o cordeiro, pegar o sangue, aspergir nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passar, esse lar que tem no umbral da porta o sangue do cordeiro não será ferido, ninguém morrerá. Ali os primogênitos serão poupados. Mais uma vez, a figura do Cordeiro está apontando para algo muito importante. Quando os discípulos de João Batista ouvem a apresentação, eis o Cordeiro de Deus, eles fazem logo a ligação. Eis aquele que há de morrer por nós, eis aquele que irá se sacrificar por nós, eis uma história toda contada dos nossos patriarcas até nós, eis alguém que virá para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Em Jesus nós podemos ter a certeza de que essa promessa de Deus se cumpre. Ele é o Cordeiro de Deus e só Ele pode tirar os pecados da humanidade, os meus pecados e também os seus pecados. Mas não só perdoar os nossos pecados, mas não só uma manifestação de uma figura frágil, que se entrega vicariamente, se coloca no nosso lugar e morre uma morte tão terrível. Mas não só isso, a figura do Cordeiro nos chama atenção para um grande amor de Deus, mas também nos chama atenção para o grande poder que o Cordeiro tem, a autoridade que o Cordeiro tem, a soberania que o Cordeiro tem, a adoração que o Cordeiro é digno. E podemos ver isso, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10. Eu peço a você para abrir a sua Bíblia lá comigo.
e conferir esse texto de Apocalipse, capítulo 7, versos 9 a 10. O outro texto nos fala em Apocalipse 5, mas é todo o capítulo. Então ficaremos só com Apocalipse 7, versos 9 e 10. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. O louvor a Deus, a salvação ao Cordeiro. Apocalipse 5 vai falar que só ele poderia abrir os selos do livro. E ali, ao abrir os selos do livro, ele manifestava o seu poder, a sua soberania, a sua autoridade sobre o futuro do mundo, sobre o que viria a acontecer. E assim, meus irmãos, o Cordeiro de Deus nos é revelado nas Escrituras como sendo Jesus, o Salvador, a entrega de Deus, mas o Cordeiro Todo-Poderoso, com toda a autoridade, soberano, que está agora recebendo nos céus toda a adoração e toda a glória. Os dois discípulos de João Batista, ao terem a revelação, a apresentação do Cordeiro de Deus, tomaram uma decisão. Deixaram o seu mestre, deixaram os seus projetos, deixaram os seus alvos particulares, e ali por diante passaram a entregar e seguir a Jesus, o Cordeiro de Deus. Quando nós nos encontramos com o Cordeiro de Deus, nós temos uma decisão a tomar. Ou nós seguimos o Cordeiro de Deus, ou nós abandonamos o Cordeiro de Deus. Ou nós fazemos do Cordeiro de Deus o nosso Senhor, nosso Salvador. Ou então fazemos de nós mesmos os nossos senhores, os nossos salvadores. Quando nos encontramos com o Cordeiro de Deus, ou amamos o Cordeiro de Deus, ou odiamos o Cordeiro de Deus e a sua mensagem. Os dois discípulos tomaram uma decisão ao serem apresentados ao Cordeiro de Deus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Você já tomou a sua decisão? Você já escolheu quem é o seu Senhor, o seu Salvador? Você já colocou o seu futuro, a sua vida, aos pés dele para caminhar com ele? Ao estarmos diante do Cordeiro de Deus, nós temos uma decisão que devemos tomar. Em segundo lugar, Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, implica em que ele tem todo o poder e condição de nos acolher. Versos 39 e 40. Olha a Bíblia comigo, por favor. João, capítulo 1, versos 39 e 40. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Irmãos, a tirania do tempo nos diz que nós não temos muito tempo para as pessoas, que nós não temos muito tempo para nos relacionarmos com os outros. Nós temos muitos afazeres, temos muitos compromissos, estamos sempre assoberbados e não precisamos muito dessa coisa de receber pessoas, caminhar com pessoas, andar com as pessoas. O pecado na vida humana nos conduz a uma série de argumentos e de razões para sermos assim preconceituosos, para sermos bairristas, ultra-seletivos, discriminadores, fazemos acepção de pessoas, não permitimos que qualquer um se aproxime muito de nós, muito menos que entrem na nossa casa. Aquele foi o primeiro encontro de Jesus com André e o outro discípulo, que é o próprio João. Imediatamente, Jesus lhes fez o convite: vinde e vede. Não importa para Jesus qual é a história daquele que quer
estreitar os laços com Ele. Não importa para Jesus a origem, não importa o seu ontem, o seu hoje, não importa a sua personalidade, o seu temperamento, de qual família você é, qual classe social, não importa a sua condição, do jeito que André e João eram, do jeito que nós somos, Jesus o acolheu dentro das suas portas. É sinal que nós temos para com Jesus as portas escancaradas do seu amor, da sua recepção, do seu calor humano, da sua conversa, da sua atenção. E nós que estamos seguindo a Jesus, podemos nos referir a esse ponto da mesma forma. Nós também, que somos cristãos, estamos olhando para o Mestre e dizendo: preciso seguir os passos de Jesus, assim como Ele fez, eu preciso fazer. Jesus mostra para nós, meus queridos irmãos, que realmente Ele é uma pessoa acolhedora, que traz para perto de si, traz para uma comunhão aqueles que a Ele desejam chegar. João 6:37, olha a sua Bíblia, sabemos esse versículo de cabeça, eu quero pedir para você consultar na sua Bíblia, João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, de jeito algum, eu o lançarei fora. Eu o lançarei fora. Temos a certeza que, ao irmos ao Senhor, Ele nos convida para o seu aprisco, e Ele nos dá uma segurança que ninguém pode nos dar. De jeito algum eu os lançarei fora, disse o Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, estar com o Cordeiro de Deus é viver uma comunhão tão especial que o tempo parece que não passa. Estar em comunhão com Jesus é um tempo tão maravilhoso que parece que o tempo não passa. Não é assim quando nós estamos na presença de Deus? Quando você vai fazer a sua devocional, quando você está em oração, quando você está adorando a Deus aqui no templo, quando você está adorando a Deus na sua casa, quando você está caminhando na rua, em qualquer situação, e você tem a convicção que Ele está do seu lado, como é maravilhoso estar com o Senhor. O texto nos confirma isso, meus irmãos, aí no verso 39, respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com Ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era aqui, no nosso horário, no nosso relógio, 4 horas da tarde. E de 4 horas da tarde ficaram o dia todo com o Senhor e não viram o tempo passar. Como é bom estarmos vivendo na comunhão com o Senhor. O culto é maravilhoso. A gente não fica olhando no relógio. A palavra é maravilhosa, a oração é boa, o louvor também, estar com o meu irmão é muito bom. Eu não fico pensando daqui até terminar o culto as coisas que eu tenho que fazer, porque eu estou na presença do Senhor. E quando eu estou em casa, na presença do Senhor, que me retiro para aquele momento com Ele, como é maravilhoso, não vemos o tempo passar. Eu ainda faço parte daqueles pastores da antiga, que quando entram no quarto e vão orar ou vão buscar a palavra, diz para a esposa: se tocar o telefone, eu atendo depois. Agora eu estou falando com o Senhor. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, o tempo parece que não passa. Há tanta coisa, meus irmãos, que aconteceu com esses homens após esse encontro. Se estudarmos o Evangelho, vamos ver que a história deles foi completamente mudada, transformada. Ela pode ser resumida em uma frase apenas: a vida desses homens foram transformadas e mudadas para sempre. Isso é um convite aberto que está disponível para você hoje. Venha ver o que Jesus pode fazer por você. O convite dele está aberto, venha e veja. Ele vai mudar a sua vida para sempre. Mas vamos um pouco mais
profundo nesse texto. E vamos ver agora o que Jesus pode fazer pela sua família. Versos 40, 41 e 42. João, capítulo 1, versos 40, 41 e 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André acabara de ter um encontro maravilhoso, especial, único, incomparável com Jesus. E quando nós nos encontramos com Jesus, nós sabemos disso, né? É um encontro único, maravilhoso, especial, fica guardado para sempre na memória e no coração. O dia da nossa conversão, o dia que nos encontramos com Jesus, fica marcado para sempre. E a primeira coisa que André faz é voltar-se para a sua família. Ele vai encontrar-se com seu irmão, ele vai anunciar ao seu irmão. Ele poderia ir fazer qualquer outra coisa, mas ele tinha um compromisso no seu coração. Ele encontrou algo tão especial, tão maravilhoso, que ele precisava transmitir agora para aqueles que estavam dentro da sua casa, no seu vínculo maior. Ele vai falar com Pedro e vai levar Pedro à presença de Jesus. E quando ele leva Pedro a Jesus, algo especial acontece com o familiar de André, seu irmão Pedro. Algo que também está factível, algo também que é possível acontecer com os nossos familiares quando nós os convidamos a conhecerem Jesus. Jesus abençoou a Pedro. De que forma? Mudando o seu nome. O que na Bíblia é uma metáfora de alguém que será transformado, ou alguém que é transformado por Deus. Jesus está dizendo para Pedro: você a partir de agora não será o mesmo. Eu vou transformar a sua vida. Eu vou mudar a sua história. Transformarei o seu presente, o seu futuro. Nunca mais, Pedro, você será a mesma pessoa. Jesus abençoou a Pedro. Jesus fez ele conhecer uma pesca maravilhosa. Pedro viu Jesus realizar vários milagres. Viu Jesus pregar com autoridade, repreender demônios, viu ser perdoado por Jesus após ter negado Jesus 3 vezes. Capacitou Pedro a pregar, e na sua pregação, a conversão de 2.000 almas, 5.000 almas. Escreveu Pedro 2 livros da Bíblia, e Pedro também foi salvo, está hoje nas moradas celestiais com o Senhor, e um dia nós iremos conhecer esse querido irmão. Pedro teve o privilégio de ser parte do círculo íntimo de Jesus. Ele viu coisas que André nem chegou a testemunhar, mas Pedro experimentou. Nós, irmãos, nós cristãos, igreja do Senhor, nós temos um legado, nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade com a nossa família. Precisamos, assim como André, levar para a nossa casa esse Senhor Jesus, sair da nossa área de conforto, sair do lugar de achar que não vai acontecer mais, sair do lugar da desistência e entender que Jesus mandou nos pregar o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, primeiro em Jerusalém, a sua casa, seus familiares, seus queridos. Não desista dessa missão, continue orando, intercedendo, continue falando e testemunhando. André voltou-se para Pedro, e a vida de Pedro foi mudada. Poderia contar, como já contei aqui, o meu testemunho de conversão. Quando o jovem entra em casa e fala para minha avó: vó, a coisa melhor do mundo aconteceu na minha vida. O que é que foi? Aceitei Jesus, sou um crente. E ela disse: coitado, você deixou os crentes fazer lavagem cerebral na sua cabeça. Agora que você ia conhecer o mundo, meu filho.
E nós insistimos, oramos, falamos do Evangelho, testemunhamos, buscamos na igreja toda orientação para que a família fosse salva. Posteriormente, minha avó vai fazer um exame, câncer no útero, volta para o neto, filho dela, pede oração na igreja, a igreja começa a orar. E quando ela vai fazer os exames pré-operatórios, o médico pergunta: Dona Maria, o que você fez? O que aconteceu com você, Dona Maria? O que você fez? O que a senhora fez? Ela disse: o que é, doutor? Não estou entendendo. Seus exames não tem mais nada. Seu útero está limpo. Me diga o que você fez. E ela disse: eu já sei o que aconteceu. A igreja do meu neto orou. Jesus me curou. Eu agora sou de Jesus. Eu agora sou de Jesus. Há poucos anos sepultei a minha avó. Salva. Um dia irei encontrar com ela na glória. Depois da minha avó veio meu irmão. E a minha casa, a minha residência, o Senhor cumpriu a sua palavra. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Não desista, não jogue a toalha. É uma responsabilidade sua, mas a obra quem irá fazer é o Senhor. Aqui, meus irmãos, Jesus tem 3 discípulos: André, Pedro e João, o próprio autor do livro. Jesus, indo para Galiléia, vai fazer agora os outros discípulos iniciais do seu corpo de discípulos, de seguidores. A partir do verso 43 a 50. Vamos ler? Versos 43 a 50. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia. Encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem lhe referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A qual Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Dividimos esse texto em 3 partes. A primeira é: vem e vê o que Jesus pode fazer por você. A segunda: vem e vê o que Jesus pode fazer pela sua família. E a terceira: vem e vê o que Jesus pode fazer pelos seus amigos. Filipe procurou mais rápido levar o seu amigo Natanael até Jesus. Enquanto André foi de uma forma direta e específica levar Simão, seu irmão, Filipe encontrou-se com seu amigo Natanael e quis levá-lo também até o Senhor Jesus. Evangelizar é a primeira reação de quem se encontra com Jesus. Jesus chegou a chorar por Jerusalém, querendo guardar, salvar essa cidade. Paulo disse que gostaria de ser anátema, de ser maldição, se isso pudesse levar os seus amigos e compatriotas a salvação em Cristo. Moisés orou ao Senhor: mata-me, Senhor, mas não risque esse povo, seu povo, do livro da vida. Mata-me. John Knox orou ao Senhor dessa forma: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. John Wesley orou: o mundo é minha paróquia. Aqui está, meus irmãos, o verdadeiro sentido de ser crente, o compromisso de levar pessoas a Jesus. Orando, pregando, testemunhando.
Felipe ficou cético, descrente. Felipe levou o cético, o descrente Natanael. Natanael disse logo de cara: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você vai me apresentar a alguém que vem desse vilarejozinho? Irmão, você já falou com alguém que rejeitou o seu convite imediatamente de conhecer Jesus? Essa é uma resposta comum que muitas vezes impede as pessoas de continuar a pregar o Evangelho. Eu lembro do primeiro folheto que eu entreguei. Hoje não temos mais a prática, né? Mas lá atrás, mocidade, saíamos à rua evangelizando, e a gente orava pedindo a Deus que a leitura dos folhetos, o Espírito Santo tocasse o coração das pessoas. E lá na rua, na calçada, vinha o Senhor, eu peguei o folheto todo feliz. Olha, a palavra de Deus para o Senhor. É algo maravilhoso, só aceita. Foi embora. O coração da gente rasga, dói. Porque para nós a palavra de Deus é tão importante, algo tão caro. Aí eu fui lá, naquela simplicidade do jovem, apanha o folheto do chão, traz de novo, desamassa, ora de novo, não, essa palavra não pode ser rejeitada. Espera de novo, e vem mais um. O senhor aceita a palavra de Deus? Algo maravilhoso para a sua vida. A pessoa aceita, pega, põe dentro da pasta e vai embora você. Que bom. Uma simplicidade, né? Uma coisa tão singela. Mas as resistências, as pessoas que sempre vão colocar um empecilho, uma barreira, para que você possa convidá-las a ir até Jesus, não podem servir para você de desânimo, não podem servir para você desistir de anunciar e de levar o Evangelho. Nós devemos levar as pessoas exatamente àquele que é a fonte de amor e de toda a salvação, porque é Ele quem vai fazer o resto. O nosso papel é falar de Jesus, é anunciar Jesus. E Ele é quem vai fazer a grande obra. Não podemos desistir e desanimar, porque essa é a nossa missão. Mas aqui nós encontramos uma coisa séria para a igreja, que é algo chamado preconceito. Preconceito de Natanael para com os nazarenos. Preconceito de Natanael para com Jesus. E preconceito, irmãos, é diferente de brincadeira com limite. Preconceito é ruim, maldoso. O preconceito tenta diminuir a pessoa, afastar as pessoas das pessoas, afastar as pessoas de Deus. O preconceituoso pode julgar-se superior ao outro. E às vezes nós reforçamos sem querer o preconceito. Não é verdade? Imagina que um pastor tinha uma igreja muito frequentada, e nas férias, por ser uma igreja num lugar de praia, muitos afluíam para ali para poder curtir as férias e iam até a igreja do pastor. E imagina você que distraidamente, parecido com o pastor Roberto, esse pastor comete uma gafe no culto. Chegam para ele e avisam: pastor, tem um casal visitante aí. Na verdade são 2 casais. Pastor, ótimo, vou apresentá-los. De onde vem esse casal? Da cidade de Antas. Olha bem. Aí o pastor diz: muito bem, gente, no nosso meio tem um casal de Antas aqui presente. O pessoal olha para trás e dá risada, como vocês viram, né? E vem de novo: tem outro casal, hein, pastor? Sim, vou apresentar também, com muita alegria. De onde eles vêm? Da cidade de Formiga. Um casal de formiga, né, irmãos? E aí o pessoal olha e não aguenta, né? Então nós às vezes reforçamos alguma coisa que poderia ter sido tratado de uma forma melhor. Tem gente que tem vergonha, sim, do lugar que nasceu. Tem gente que tem vergonha da família a qual ela faz parte. Tem gente que tem vergonha da profissão. Outros se envergonham do seu nome. A lista é grande de coisas que podem gerar um preconceito, e a gente, às vezes,
ratifica isso. A gente valida. Não vou precisar ir muito longe, né? Se alguém falar loira, o outro vai juntar o nome. Loira já junta com alguma coisa que é preconceituosa. O outro vai falar que o sujeito ele é baixinho e vai falar, pintor de... Por aí vai. E a gente vai fortalecendo e fortalecendo e fortalecendo. Nem Jesus escapou dos preconceitos, que dirá nós. Mas há uma diferença muito grande. Enquanto o preconceito procura afastar as pessoas de Deus, Jesus é maravilhoso. Jesus é incomparável, digno de adoração, porque Jesus sabe lidar com essas coisas de uma maneira assim ímpar. Veja bem o que ele diz para Natanael, que disse para Filipe: você vai me apresentar uma gentalha dessa de Nazaré? E aí Jesus diz para ele: eu te vi embaixo da figueira. Eu te vi embaixo da figueira, rapaz. Estar embaixo da figueira era um hábito comum dos judeus para ali meditar, estudar a Bíblia, orar. E quando Jesus fala isso para Natanael, ele está dizendo da sua onisciência. Lembra, João apresenta Jesus como Deus. Está falando do poder de Jesus para conhecer tudo, para conhecer todas as coisas. Então Jesus está dizendo para Natanael: olha, você não vai seguir qualquer um. Você vai seguir alguém que conhece todas as coisas. E Natanael, então, porque era um estudioso da Bíblia, vai linkando, ou seja, vai ligando os textos veterotestamentários que falavam de Jesus, e o Messias teria essa capacidade. Começa a ser trabalhado então na mente de Natanael o poder de Deus em Jesus, a sua deidade, e perceber que realmente ele era o Messias. E aí então as palavras de Natanael começam a mudar. O pensamento dele vai sendo então linkado àquilo que Jesus falou. Eu te vi embaixo da figueira. Pensa bem. Pensa bem. Agora eu chego para o Pedro Felipe. Pedro Felipe diz: olha, eu vou te apresentar a um senhor aqui da igreja, que está de camisa um pouco vermelha rosa, e está de óculos, de máscara branca. Presbítero Luciano. De onde ele é? Luciano é lá de Valadares. Eu digo para o Felipe: Felipe, vem alguma coisa boa de Valadares? Aí quando eu chego para conversar com o Luciano, ele diz: eu te vi embaixo da figueira. Hein? Poder sobrenatural, ele sabe das coisas. Imediatamente eu vou pensar assim: puxa vida, ele sabe que eu falei mal dele. Ele sabe que eu fui preconceituoso com ele. Porque eu falei para o Felipe que lá de Valadares não vem coisa boa não. Jesus joga na mente de Natanael esse poder, esse conhecimento, mas joga no coração de Natanael a sua acolhida, o seu perdão, a sua graça. E Jesus recebe Natanael, e Jesus inclui Natanael na lista dos seus discípulos. E diante desse quadro, diante do que Jesus está falando, e diante do que Jesus está fazendo, só cabe a Natanael fazer uma coisa. Versos 49. Olha aí o que está escrito. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aquele que não era nada e ninguém, a partir do perdão, da acolhida, a partir da revelação da sua deidade, passa a ser reconhecido como mestre de Natanael, Filho de Deus, Rei de Israel. Natanael tem a vida mudada, transformada. E Jesus fala a Natanael: você vai ver coisas maiores do que essa, você vai ver o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael é exposto a promessas maravilhosas da parte do Senhor.
transformado, abençoado. Tudo isso por quê, meus irmãos? Tudo isso porque coube a Filipe o gesto singelo de apresentar Natanael a Jesus. Natanael a Jesus. Jesus uma vez ensinou aos discípulos uma frase muito importante: de graça recebei, de graça dai. Recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, precisamos passar para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que Deus nos faz contato, nos dá a oportunidade de viver o nosso dia a dia. O Senhor Deus quebra as barreiras do preconceito. Ele une o seu povo em um só, onde não há barreiras, onde não há ninguém maior ou melhor, onde nós somos todos iguais perante Ele, para vivermos uma comunhão que realmente agrada o Senhor. Precisamos orar por essas coisas, irmãos, nessa noite. Eu preciso orar para que Deus me conceda mais intrepidez para falar de Jesus, para levar as pessoas a Jesus. Eu preciso orar para que Deus continue me dando a crença, a confiança de que a minha família vai ser alcançada por Ele. Familiares de perto e de longe. Eu preciso orar mais para que as barreiras sociais, éticas, geográficas sejam quebradas, o Evangelho alcance essas pessoas através do amor de Jesus. Talvez estamos precisando orar para que a igreja do Senhor, nesses últimos dias, seja despertada, avivada, para anunciar Jesus Cristo, a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar? Quero pedir para você curvar sua fronte, para nós orarmos, conversarmos com o nosso Deus. Talvez seja essa a oportunidade de você orar por você, oportunidade de você orar pela sua família, oportunidade de você orar por um amigo, vizinhos, amigos, oportunidade para a gente orar pelo nosso país, para que a palavra de Deus seja pregada, oportunidade para Deus quebrar o coração dos preconceituosos, que têm preconceitos contra o cristão, dos cristãos preconceituosos. Seja esse o momento da gente pedir a Deus para nos abençoar e ter misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Deus. Hoje vamos ter um tempo de oração, converse com o Senhor. Logo após esse tempo nós vamos estar orando também.